10 minutinhos, o aumento de tremores ao redor do vulcão Teneguía, que fica lá nas Ilhas Canárias, na Espanha, bem longe, acendeu um alerta aqui no Brasil para um possível tsunami que atingiria o litoral do Nordeste brasileiro, mais precisamente ali a região da Bahia. Vamos entender melhor esse assunto, né? Essa preocupação com o Anderson Farias do Nascimento, que é professor titular do Departamento de Geofísica e também coordenador do Laboratório de Sismologia. É isso? Me ajuda aqui, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tudo bem? Muito obrigada por nos atender. Muito obrigado, Patrícia. Laboratório de Sismologia. Uma Tá. satisfação estar falando com você. Obrigada por nos ajudar aqui. Bom, vamos lá, vamos saber um pouco mais dos riscos que o Nordeste corre diante desse vulcão, mas não está longe demais para a gente ter algum reflexo por aqui? Bom, é muito importante sua pergunta. Além de estar longe, o fenômeno é extremamente raro de ocorrer. Então, a atividade vulcânica teria que ser uma coisa excepcional. Até agora, o que se sabe é que a atividade ele mudou de um patamar pré-alerta para um patamar de alerta, tá certo? E existem mais outros dois patamares. Então, não é assim, o risco de haver um tsunami provocado por essa eventual erupção, que não é, na verdade, nenhuma novidade naquela região, porque a atividade vulcânica nessa ilha é normal. Os vulcões, a gente já sabe que são ativos nas Ilhas Canárias, e o que acontece é que eles usam a atividade sísmica e outras medidas para, digamos assim, tentar entender se é possível ainda saber como ele está em erupção. Então, isso não significa necessariamente que ele vai entrar em erupção e nem que essa erupção vá provocar algum tipo de tsunami ou dano maior. A gente teve erupções também agora na Islândia, que também fica no Atlântico, e não houve esse problema todo, né? E qual que é a intensidade dessa possibilidade para que a gente esteja tranquilo, enfim, para que não haja um alarde também acima do que é necessário? Olha, um tsunami para ser provocado por conta dessa erupção vulcânica teria que ser, digamos assim, uma coisa muito excepcional para derrubar uma parte da ilha, provocar um deslizamento para dentro do mar e isso provocar uma onda gigante. Algo extremamente catastrófico de acontecer, né, a possibilidade, e além disso a gente está a milhares de quilômetros de distância. Não existe no Atlântico nenhum sistema de monitoramento e de alerta para tsunami, a não ser como está sendo de alerta do vulcão nas Ilhas Canárias e em alguns locais no Caribe. Porque já se sabe que o Oceano Atlântico não é o oceano que tem o maior risco de provocar esse tipo de fenômeno. Bom, na história recente eu não me lembro aqui, não, mas a gente já teve algum histórico de tsunami aqui no nosso litoral? Tivemos um registro de algumas ondas que provocou alguma alteração muito pequena do mar, mas que foi perceptível devido ao terremoto que é o chamado terremoto de Lisboa, em 1755, que na verdade o epicentro foi no mar. Naquela época não tinha instrumentos, mas estima-se que a magnitude foi em torno aí de magnitude 8. O epicentro foi no mar e provocou algumas reverberações aqui na costa e foi registrado por algumas pessoas aqui na costa do Brasil, mas alterações pequenas no mar. Mas isso foi uma coisa que aconteceu há 350 anos e de lá para cá a gente não tem tido nenhum tipo de tsunami nesse sentido aí que você está perguntando. No Brasil, qual que é a região que é mais afetada por esses fenômenos sismológicos, podemos dizer assim? Olha, aqui no Brasil a gente tem a região do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, aqui no Nordeste, agora ultimamente o Recôncavo Baiano também, algumas regiões da Bahia, e além da parte central do Brasil e alguma parte do sul e sudeste do Brasil, principalmente no litoral. Atualmente, o Brasil conta com a rede sismográfica, com o apoio financeiro do Serviço Geológico Brasileiro, que é a rede sismográfica brasileira, que são cerca de 100 estações monitorando a atividade sísmica brasileira. Para todos os fins de conhecimento do nosso território e conhecimento da nossa geologia
e para aplicações também de assessoria das ações de defesa civil. É isso que eu ia te perguntar, qual que é a tecnologia que hoje a gente tem para prever, né? Porque quando a gente fala de um tsunami, algo que foi ventilado no dia de ontem, conta muito o tempo que a gente tem para prever, para orientar a sociedade, a população, no caso de uma evacuação do local. Hoje, com que tipo de tecnologia o Brasil trabalha para prever e para estudar esses fenômenos por aqui? Bom, previsão de terremotos, no sentido de como a gente conhece, a gente está acostumado a escutar de previsão do tempo, dizendo assim, olha, amanhã a tal hora é possível ter um terremoto com tal magnitude em tal lugar. Isso ainda não é possível, tá certo? Em canto nenhum do mundo é possível essa previsão de terremoto. O que você faz é, historicamente, através de inferência, de dados estatísticos, é tentar ver a chance, traçar cenários de probabilidade de alguns eventos ocorrerem, principalmente quando você vai fazer planejamento de grandes obras, pontes, usinas termoelétricas, usinas nucleares, grandes represas, etc. É importante saber esse histórico de sismicidade, mesmo num país em que você tem uma sismicidade relativamente baixa quando você compara com outros países, mas é importante ter esse tipo de dado porque você nunca deve dar probabilidade zero, chance zero a um evento que pode ocorrer, porque na verdade basta um evento catastrófico acontecer e se você não tiver nenhum preparo, tá certo? Isso pode virar um grande problema, tá bom? Porque a ameaça geológica, a ameaça natural, ela sempre existe. Agora, o risco a gente pode gerenciar principalmente com essas informações de uma rede sismográfica como hoje a gente tem, que precisa ser ampliada e precisa de maior apoio, como também você ter facilidade de comunicações com os gestores públicos e principalmente com a defesa civil. E esse é o trabalho que a gente tem procurado fazer como rede sismográfica e como instituição de ensino federal aqui da UFRN. Anderson do Nascimento, muito obrigada pela sua entrevista, pelas suas explicações aqui no Manhã Band News. Ele que é professor titular do Departamento de Geofísica e coordenador do Laboratório Sismológico da UFRN. Bom dia para você, obrigada, viu? Eu agradeço a oportunidade, um bom dia e bom trabalho.